agora, Ensinar e Aprender, by Cecília Góes. Pessoal, estamos de volta aqui com um convidado bastante especial hoje, professor Sérgio. Boa tarde, professor Sérgio. Obrigado, boa tarde. Professor Sérgio é diretor da RS Projetos, geógrafo, doutor em geografia, trabalha em pesquisa em temas ligados à publicidade, no espaço urbano, enfim. O Sérgio é o cara, né? Vamos lá, Sérgio. A gente tem coisas tão importantes para falar e que as pessoas realmente não se ligam nesse tipo de informação, não se preocupam com essas questões que são tão fundamentais e estão no nosso dia a dia, estão à frente de nós, não é, Sérgio? Tem várias questões aí que a gente trabalha, na questão da geografia, na educação, na questão da paisagem urbana. Hoje a gente vai falar sobre geografia, educação e espaço urbano. Então, quem vem aqui, Sérgio, sempre acrescenta alguma coisa para a educação. E eu sei que você vai acrescentar bastante. O que você me fala de geografia e ciência? Vamos contar para o pessoal a importância disso. Na verdade, existe uma grande oportunidade no Brasil em que as pessoas não conhecem muito a ciência geográfica, né? Sim. Houve uma revolução muito grande nos últimos 20, 30 anos. E para conhecimento, nós temos no Brasil um prêmio Nobel da Geografia, com o professor Milton Santos. Olha. O que é incomum no planeta. E para quebrar alguns paradigmas, vale lembrar que tudo que hoje nós não nos preocupamos na área de geografia é justamente aquela parte decoreba, aquela parte de um pensamento cartesiano, vamos chamar assim. Que é um ranço, né? Exato. Hoje em dia. Hoje a gente discute muito as relações, né? Claro. Então nós queremos entender o território. O que é o território? Uma relação de poder. Claro. É um território do tráfico ou é o território nacional? É o território do desmatamento? Então, são relações. Nós queremos entender a região, queremos entender a paisagem. Então, o nosso estudo é reflexivo. Claro. Né? Envolve categorias de análise muito reflexivas e permite a gente fazer uma série de discussões filosóficas sobre o tal do espaço. Sim. Então, por exemplo, eu pesquiso muito as questões ligadas à publicidade no espaço urbano. Claro. E eu me valho desse tipo de pensamento para dar conta de explicar questões nessa toada. Então, isso tem uma ligação, a gente já pode escorregar para a questão da cidadania, né, Sérgio? Totalmente, totalmente. Eu diria para você que hoje, o próprio... Porque são duas áreas, né? Sim. Uma área, eu diria que é uma área mais técnica da geografia, em que o geógrafo, ele está muito ligado ao arquiteto, ao planejamento. E outra área que é a área de educação. Claro. Mas ambas dialogam no sentido de promover a cidadania no seu sentido pleno. Isso. Então, por exemplo, quando eu estou atuando como docente, eu estou forçando, eu quero muito que o meu futuro professor de geografia, que é a minha área de atuação, eu formo professores, desempenhem um papel de cidadania, de mudar o entorno a qual eles estão envolvidos. E o conteúdo da geografia, né, vai nesse sentido. O professor, ele tem que estar lá naquele ambiente, naquela escola onde eu, como docente, formador de professor, não estarei, para tentar fazer uma intervenção local. Para fazer a discussão, para fazer com que o aluno, o aluno sobretudo das periferias, consiga se reconhecer no espaço, entender as relações que ali existem e sejam interventores. Inclusive, Cecília, é muito interessante que o nosso currículo do Estado de São Paulo de Geografia prevê a busca da cidadania. Olha só. Então, eu acho que a maioria dos professores não sabe disso. Exato. Então, o que acontece? Nós passamos por um período pré-redemocratização, em que muito daquilo que era ensinado era realmente ligado às capitais, ligados ao clima, essa coisa toda. Hoje, não que isto se negue, mas nós vamos além. E é preciso ir além. É preciso que as pessoas se reconheçam como partícipe de um bairro. É preciso que ela discuta o seu lugar no mundo, que não apenas o lugar do trabalho, o lugar da vida, do sentimento. É muito pobre essa visão, né? Então. Então eu tenho colegas, tenho alunos, tenho amigos que tocam projetos maravilhosos, como os projetos de resgate da cidadania, de bairros carentes, projetos de mudança da paisagem urbana através do grafite, por exemplo. Sim. E os colegas que estão ligados a essa grande área do conhecimento, direto ou indiretamente, tocam isso. E se o professor de hoje pegar o currículo de Estado de Geografia,
ele vai perceber que isso é prescrito. Ele tem que ensinar o cidadão a pensar. Claro, né? Reflexivamente. Então, não é que você... Eu brinco com as pessoas que um colega me encontra em algum lugar, quando eu falo que eu tô atuando com geografia, logo me pergunta qual que é a capital de algum país. A primeira coisa que eu respondo é, vai no Google. Claro, Eu tenho... informação não é importante. Exato. Não estamos negando que o conhecimento enciclopédico tenha sua valia. Sim. Mas hoje a gente tem que refletir. Mas sem uma significação, sem uma adequação, sem uma coerência, uma responsabilidade sobre o entorno, de que adianta? É interessante, a minha filha Helena, que está assistindo o programa, ela com os seus 5 anos de idade, ela já consegue perceber as mudanças do ambiente. Ela consegue, em função do estímulo, ela já consegue perceber os horários que tem mais gente na rua. Ela consegue perceber a mudança de clima. Sim. E tudo isso não é apenas como um conhecimento, como eu poderia dizer... informativo, vai. Exato. É um pensamento reflexivo. Ela consegue perceber que uma mudança de clima pode fazer com que tenha uma mudança no cotidiano dela. E em função disso, a pessoa vai ficando mais, como eu poderia dizer, fortalecida de conhecimento para lidar com coisas mais complexas à medida que vai evoluindo. Vai sendo recrutada para isso, né? A gente pensa algumas coisas, né? A gente pensa na lei da cidade limpa, a gente pensa na geografia urbana, que a gente queria tanto falar, mas eu tenho que te pegar de calça curta, porque entre um programa e outro, entre a nossa programação, ocorrem fatos. E eu queria que você, com toda a propriedade que tem, me desse uma pincelada sobre essa coisa da Amazônia, que tá todo mundo falando de uma maneira não tão própria. Isso é muito complicado, porque nós temos alguns fenômenos, temos alguns, como eu diria, alguns paradigmas, né? Vamos falar primeiramente, infelizmente eu tenho que fazer um pequeno... preâmbulo. Um pequeno preâmbulo, senão a gente não vai dar conta de tratar do tema. Bom, em primeiro lugar, o que a gente tem que entender... que mesmo sem ser humano, o planeta ele está passando por um período de aquecimento. Isso, grosso modo, tem a ver com os momentos em que o planeta em si, ele aquece, né? Ou em alguns momentos, quando na escala mundial... Gente, a gente mora no planeta de 4,5 bilhões de anos. O ser humano aqui, nós estamos aqui na região sul-americana, o indício mais antigo nosso é 13 mil anos. Ou seja, o planeta... ele é muito mais antigo do que o ser humano. Claro. Nesse sentido, o planeta ele tem um ritmo, que é um ritmo de tempo que não tem a ver com o tempo humano. E nesse período em que o planeta, per si, está em aquecimento, os biomas em que possuem maior retenção de umidade, que permitem a possibilidade de criação... Não sei se você sabe, Cecília, o bioma da Amazônia, ele cria rios voadores. Que loucura, gente! Nós temos rios voadores. Isso. Temos rios voadores. Como assim? Porque o tipo de vegetação que nós temos ali, a altura dessas árvores e o tipo de folha fazem com que muitas vezes elas mesmo devolvam para pro ambiente, para a atmosfera, né, uma umidade que vai muito além do que apenas a evaporação do maior rio do mundo e mais caudaloso que é o Rio Amazonas. Então, vamos supor, para um desenho bem simples, gente, vocês estão olhando o globo, na faixa do equatorial, nós vamos ter ali uma região que você tem maior incidência de raio solar. E ali, portanto, é um ponto em que as massas de ar vão convergir e muitas vezes gerar umidade. Claro. Essa umidade que gera precipitação, que é o nome científico que a gente dá para chuva, para todos os tipos de garoa, etc. Essa precipitação, ela retroalimenta esse sistema. Perfeito. Né? Em alinhado com esse bioma que é o da floresta amazônica. O que ocorre? Esse bioma, ele retroalimenta não só a questão da umidade, como também a produção de oxigênio, né? Nós temos uma característica muito curiosa que, se nós olharmos para o lado do Oceano Atlântico, nós temos aqui uma serra que tem uma altitude de 1.000 metros, que é a Serra do Mar. Se a gente olhar para o lado do Pacífico, a gente tem a Cordilheira dos Andes, que tem 6.000 metros. Então, essa umidade que ali existe, né, essas massas de ar,
quando elas se movimentam em sentido oeste, né, indo para o Pacífico, elas vão ter um bloqueio. E nesse bloqueio elas acabam voltando o quê? Para o sudeste. Sim. Então, olha que interessante, né? Até em função de um fenômeno que aconteceu em São Paulo, em que houve uma chuva muito, muito forte, e essa chuva, essas massas de ar que ali estavam recheadas do quê? De fuligem das queimadas que houveram na Amazônia, na Bolívia, Paraguai. Sim. Então, por quê? Porque nós temos uma condição muito especial. Para alguns, a gente diz que essa região do centro-oeste, ou até do sudeste brasileiro, é uma região abençoada, porque ela recebe tanto as massas climáticas que vêm do sul da Argentina, como essa umidade toda oriunda do norte. Dito isso, temos uma questão objetiva, né? Em que este bioma também, ele, por não ter a priori uma vocação econômica, aliás, melhor dizendo, por não ser incentivado vocações econômicas que possam fazer a preservação, é muito comum a gente encontrar o tipo de produção que não demanda solos muito férteis, que é o caso da pecuária. E aí, nós temos um presidente que, infelizmente, ele usa a exposição dele para incentivar a utilização desse bioma, né, para a pecuária, mas de um modo, digamos assim, que causa muito impacto. Por quê? Porque quando ele incentiva a produção sem haver fiscalização, ou quando ele incentiva um processo de ocupação desordenada, né, pelas falas dele, ele de alguma maneira faz com que a pessoa que está lá, que tem interesse em produzir, ela se sinta empoderada para realizar intervenções sem buscar devidas licenças, sem fazer um manejo. Correto. E nós estamos tendo, nesses últimos dias, um dos maiores, um aumento absurdo na quantidade de focos de incêndio que é para derrubada, justamente para, entre outras coisas, a produção pecuária. Então, assim, nós temos um problema muito grave e, na minha opinião, uma falta de visão, porque existe neste bioma, que, como eu disse, ele é muito antigo, mais antigo que a humanidade, este bioma, ele pode guardar nele uma biodiversidade, a qual pode-se estar ali diversas bases para você, para fins medicinais, para fins alimentícios e por aí vai. Isso sem falar, obviamente, no que começamos nosso assunto, que é a questão da umidade e do oxigênio propriamente dito. Professor, a hora no rádio é uma coisa louca. Você não acredita o tempo que a gente já está aqui, o tempo passa voando, e eu acho de uma riqueza imensa o que você traz para nós. Eu só tenho a agradecer a sua presença, mas eu acho que resta uma necessidade, uma premência de que você retorne num segundo momento, porque nós precisamos aprofundar algumas coisas. Eu queria ver se você quer despedir aqui, agradecer o pessoal, né? E fica o convite, nós vamos falar aqui fora do ar depois, a sua volta, porque é muito importante o que você está trazendo de colaboração para a educação. Ah, sim, muito obrigado. Eu agradeço o convite, estarei aqui sempre que for convidado. Não só a minha área de conhecimento, como também a área de geografia urbana, que é ligada a isso, como as áreas da educação, são áreas de extrema relevância no período contemporâneo, e só o acesso à cidadania vai fazer com que a gente escolha melhor nossos governantes, para que a gente possa cada vez mais participar da sociedade no sentido pleno e não no sentido, como eu poderia dizer, passivo. Passivo, raso, né? Exato. A gente realmente não traz questões políticas aqui, porém, nós somos observadores e sabemos disso, né? Então, vamos fazer a nossa parte enquanto educadores para que a gente possa fomentar essa conscientização. Muito obrigada, professor. Foi um prazer enorme a sua presença aqui e você vai retornar. Eu retorno sim, eu agradeço. Muito obrigado. Até a próxima semana com outro convidado especial.